Muito boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa aula, nós temos aí o último assunto foi sobre racionalização e ficou aí um exercício para vocês, né? Tirarem foto, postarem tudo mais bonitinho, colocarem aí no portal, tá bom? Vamos hoje tirar as possíveis dúvidas, né, que ficou aí. Se apareceu alguma dúvida, como você pensou, ou se você pensou de um jeito, eu posso fazer de uma outra forma, e isso irá expandir tua mente, né? Falar, opa, eu fiz de um jeito, o professor está fazendo de outro, isso irá me mostrar que eu posso fazer de forma diferente. Então isso é bem válido aí, para que você possa pensar de várias formas também. Tá legal? E se ficar alguma dúvida, nós vamos tentar fazer agora aqui, tá? No exercício que ficaram aí, né, as questões que ficaram para vocês, a primeira questão diz assim, ó, veja as medidas da figura. Aqui eu tenho um retângulo, né, retângulos, quadrados, né, de forma geral, isso aqui é um quadrado, tá? Ele diz aqui, ó, letra A, qual é a área do quadrado verde? Quadrado verde. Quadrado verde, aqui essa é a primeira figura, né? Então, vamos começar por ele. Quadrado. Quadrado você já sabe. Quadrado tem 4 lados iguais. Então, quadrilátero, né, com lados iguais é um quadrado, né? A área do quadrado nós já sabemos que é lado vezes lado. Ou até mesmo ele é lado ao quadrado, porque nós sabemos em potência que qualquer coisa multiplicado por ela mesma repete a base e soma expoente, né? 1 mais 1, 2. Também, tanto faz. Nesse caso aqui, ó, fazendo pela multiplicação, coisa a qual você já sabe, então nesse quadrado aqui eu vou ter, a área é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Fazendo da primeira forma aqui, né? Desse jeito assim. Então 2 vezes 2, na multiplicação eu posso fazer aqui ó, os números, 2 vezes 2, 4. Né? Então raiz quadrada de 4 dá 2. Tá? Então a área desse quadrado aqui vale 2. Tá? Faço desse jeito. Na letra B, qual é a área do quadrado azul? O quadrado azul aqui, ó, é essa medida, né, que vale o quê? A mesma medida de cima. Quanto é que vale a medida de cima? Né? Raiz de 7. Então aqui, ó, raiz de 7. E esse lado, né? Aqui, ó, tá bem bagunçadinho aqui. Esse lado também vai valer a mesma coisa daqui, ó. É o mesmo tamanho daqui, raiz de 7. Então, isso aqui foi letra A. Letra B. Né? Mesma coisa, já que é quadrado. Então, a área é raiz de 7 vezes raiz de 7. 7 vezes 7, 49. Então, aqui eu tenho raiz de 49. Raiz de 49, opa, só ajeitar aqui. Raiz de 49, deixa eu voltar aqui, raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então, pronto. Letra A, resposta é 2. Letra B, resposta é 7. Tá? Fácil desse jeito. Então, a área aqui deu 7. Beleza? Letra C. O perímetro do quadrado azul. Né? Perímetro, pessoal. Perímetro é a soma de todos os lados. Né? Quadrado azul é esse aqui. Né? Então, aqui, ó, esse quadrado, ele é raiz quadrada de 7. Né? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Qualquer coisa aí você pausa o vídeo depois, dá uma olhadinha, tenta entender, tá? Só dar uma limpada aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um quadrado, cada lado vale raiz de 7, então aqui, ó, escrevendo, desenhando de uma forma menorzinha aqui, ó,
Imagina se é um quadrado. Então, raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7. Né? Na letra C, ele quer o perímetro, então ele quer que eu some todo mundo que está aqui. Então, para a letra C, vai ficar ó, raiz de 7, mais raiz de 7, mais raiz de 7, mais raiz de 7. Quando eu tenho adição, senhores, eu não vou somar quem está dentro não, tá? Lembra que na frente, aqui eu sempre tenho um 1, né? Isso aqui, ó, esse raiz de 7 é como se fosse um x, né? Lembram que você aprendeu no 7º ano sobre a equação do primeiro grau? Né? Isso é a mesma coisa que você assim, ó, x mais x mais x mais x. Ó, 1, 2, 3, 4. 4x. Aqui é a mesma coisa, só que é o raiz de 7, né? Não dá para resolver. Então, ele é um valor aproximado, né? Vou falar certo. Então, aqui, então raiz de 7 mais raiz de 7 mais raiz de 7, várias vezes, eu vou ter, então, 4 vezes a raiz de 7. Então, esse aqui é o mesmo valor, né? Se eu achasse o valor de 7 e somasse ele 4 vezes, é a mesma coisa que multiplicar ele por 4. Então, essa aqui é a letra C, tá? 4 raiz de 7, tá bom? Letra D. Qual é o perímetro do retângulo rosa? Né? Aqui, ó, nós temos os dois retângulos são rosa, né? Então, aqui, ó, raiz de 7 por raiz de 2. Esse é o retângulo, vamos dizer que é o retângulo 2. E aqui é o retângulo 1, né? Que é a mesma coisa, ó. A altura, raiz de 7. A base é o mesmo daqui, né? Raiz de 2. Então, são iguais. Então, o perímetro, nesse caso, letra D. É claro, vou pegar só um deles, né? Qual é o perímetro de 1, né? De um retângulo rosa. Então, nesse caso aqui, vou fazer um esboço. Raiz de 2 e raiz de 7. Então, aqui é raiz de 7, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 2. Somando, né? Então, 7 mais 7 vai dar 2 raiz de 7. E raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Tá? Essa é a resposta mais simples da letra D. Tá bom? É claro que se você tiver uma habilidade um pouquinho maior, eu poderia até escrever um jeitinho mais bonitinho. Esse 2 aí, ó, que é comum, poderia colocar em evidência, coisa a qual você já deve ter aprendido no 8º ano. Depois de produtos notáveis, você aprende a fatoração, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 7 mais raiz de 2. Né? Essa é a resposta que você encontra nas provas. Tá? Porque isso aqui já tem uma necessidade aí de um conhecimento anterior, que é do 8º ano. Depois de produtos notáveis, você faz as fatorações, e aí é bem fácil utilizar essa fatoração, que a gente chama de fatoração em evidência, tá? Que é o 2, comum, coloco em evidência. Então, letra D, 2 raiz de 7 mais raiz de 2. E por último, aqui a letra E, que expressão representa a área dessa figura? A área da figura, né, o que eu posso fazer? Eu posso, aqui, como eu já achei esses dois pedaços, um que deu 2, outro que deu 7, eu posso achar essa área aqui, né? Esse retângulo, os dois são iguais. É claro, é uma das formas de ser respondido, tá? Então aqui, ó, faz aquele retângulo ali, ó, base vezes altura, eu encontro a área do retângulo. Base vezes altura. Então, ó, 2 vezes 7, 14. Então aqui vai ser 14. Se esse é 14, esse também é 14. Né? Porque é a mesmas dimensões. E aí eu faço a junção de todo mundo
Aqui, é claro, essa é uma das formas de responder, tá, pessoal? É uma das formas de responder. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Já tem muita coisa. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta, anota. Que aqui eu terei 2 mais 7, 9, né? 14 mais 14, raiz de 14 mais raiz de 14. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes raiz de 14, que é 14 mais 14 na raiz, né? Mais 9. Pronto. Fácil. Posso escrever de outra forma? Pode. O que que nesse caso aqui, ó, 7 mais 2 dá 9. Nesse caso aqui, ó, específico, você não consegue fazer a evidência, tá? Se fosse 7 vezes 2, daria. Mas aqui não dá, tá? Só para lembrar aqui, ó, 2 raiz de 14 mais 7 mais 2. Ó, não posso colocar em evidência esse 2. Se fosse uma multiplicação, daria. Na adição não dá. Tá? Só para dar uma lembradinha aqui. Tá bom? Professor, eu posso mexer aqui na raiz de 14? Se você fosse mexer na raiz de 14, né, fosse fatorar aqui, ó, 14 por 2, 7. 7 por 7 é 1. Não dá nem para mexer nessa raiz de 14, né? Ali dá uma simplificada nela. Pararia aqui mesmo. A área é 2 raiz de 14 mais 9. Pronto. Então essa aqui é a letra E. É uma das formas de ser feito. Professor, que eu multipliquei. Eu peguei esse lado que é raiz de 2 mais raiz de 7. E esse que é raiz de 2 por raiz de 7, multipliquei. Pode. Aí você escolhe o jeito que você quer fazer. Tá? Então essas são as áreas. Na próxima questão nós temos aí, ó, os números. E ele me dá 3 valores. Estão colocados em ordem crescente. Demonstre. Né? Então ele quer saber se está na ordem crescente ou decrescente. Quer dizer que é verdade, é mentira, quer que você prove. Quando eu tenho aqui, ó, você observa que eles são índices diferentes. Né? Professor, só quer que eu encontre lá um valor que é elevado a 6 de 3, raiz sexta de 3, como é que eu vou fazer isso? Né? O que eu posso fazer, pessoal? Aqui nós já aprendemos, em sala mesmo, que eu posso alterar o índice. Eu posso alterar os índices, né? Desde que eu mexa com os expoentes. Como assim, professor, que eu já esqueci? Primeiro valor aqui, ó, raiz sexta de 3. Isso transformando para fração, pessoal, é o que? É 3 elevado a 1 sexto. Não é uma fração? Beleza. Segundo ali, ó, raiz cúbica de 2. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1 terço. E o último ali, ó, raiz quarta, índice 4 de 5. Também transformando aqui em potência, é 1 sobre 4. Observa aqui, eu tenho 3 frações. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso analisar e procurar como eu posso colocar no mesmo índice ou no mesmo denominador. Isso você já aprendeu, que a gente chama de MMC. Ó, 1 sexto, 1 terço, 1 quarto. Quero deixar no mesmo denominador. Isso a gente chama de mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Olha aqui como é que eu vou fazer aqui. Então eu vou pegar 6, 3 e 4. Vou fazer o MMC. Essa linha aqui nunca sai retinha. Sempre essa tristeza. Por 2, 3, 3.
2. Por 2, 3. Ou 3 e 1. Desculpa, que eu tô olhando pro outro já. E aqui por 3 vai dar 1, 1 e 1. Pronto. Coisa horrível. Ficar bonitinho pra vocês. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Nossa, 12. Então o denominador aqui é 12. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essas frações com o denominador 12. Então eu vou escrever aqui primeira, segunda, terceira fração, denominador 12. Olha essa jogada aqui, hein? É claro, para que essa primeira fração fique com o denominador 12, o que eu fiz? Eu vou ter que multiplicar por 2. Lembra que quando eu divido ou multiplico qualquer fração, tanto o numerador e o denominador pelo mesmo valor, não altera o resultado. Né? Exemplo, eu tenho aqui 4 dividido por 6. Eu posso simplificar, que é o que? Dividir. Dividido por 2 vai dar 2 terços. Né? Do mesmo jeito eu posso voltar. Ó, multiplicando por 2 em cima e embaixo eu volto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Tá? Então, eu posso tanto dividir para diminuir, quanto eu posso multiplicar para aumentar. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a divisão. Ó, de um jeito bem mais fácil, eu vou ver aqui, ó, vou dividir aqui, ó, 12. Eu tinha 6, virou 12, então 12 por 6 é 2, então tem que multiplicar por 2. Né? Então, 12 por 6 é 2, então 1 vezes 2 é 2. Então, essa fração, essa primeira fração, ela é igual à segunda, só está escrito de uma forma diferente. Vamos lá. 12 por 3, 4. Então, para a segunda fração, é multiplicar por 4. 1 vezes 4 é 4. Ó, a segunda fração, que é 1 terço, é igual a 4 sobre 12. Ela não está simplificada. E por último, 12 por 4 é 3. Então, 1 vezes 3 é 3. Observe que as 3 primeiras frações são iguais às 3 últimas frações. Só estão escritas de uma forma diferente. Se você for fazer a divisão, na calculadora mesmo, você vai ver que são valores iguais. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que esse 1/6 ele é a mesma coisa que 2 sobre 12. Vou pegar aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Então, a primeira fração é 2 sobre 12. É a mesma coisa. Né? Segunda fração, 1 terço, é a mesma coisa que 3 quartos. Ou 3 sobre 12. 4 sobre 12. Nossa, difícil aqui. E a última fração, que é 1 sobre 4, ela é a mesma coisa que 3 sobre 12. Beleza. Quando eu fiz isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar ao estado, vamos dizer, normal delas. Eu vou voltar para as raízes, tá? Radiciação aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Então isso é a mesma coisa que 3, né? Denominador índice, numerador expande. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz de 12, né? Sobre 9. Então 9, raiz de índice 12 de 9. Aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4 no índice 12. Então, 2 da quarta, 2, 4, 8, 16. 16. E por último aqui, vou escrever mais embaixo. 5 a cubo na raiz de 12.
5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 1, 2, 5. Então aqui, ó, as três raízes, 1, 2 e 3, é a mesma coisa que aqui, ó, 1, 2 e 3. Então você observa o que? O índice é o mesmo, o valorzinho da raiz que é maior. Então é claro, se eu vou tirar a raiz de 9 ou a raiz de 16, é claro que 16 vai me dar um valor maior do que a raiz de 9. É claro que a raiz de 125 ela é maior do que a raiz de 16. Né? O índice é o mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o valor ali dos valores internos. Aqui, ó. 9, 16, 25. Então isso aqui, é claro que através dessas operações que eu fiz, eu mostro. Eles estão em ordem crescente? Sim, estão em ordem crescente. Demonstre, está aqui, demonstrei. Mostrei que a primeira raiz equivale a essa, a segunda raiz é essa e a terceira raiz é essa. Então achei três raízes aí, né, que eles são equivalentes, né? E assim eu provo que eles são aí os valores. É uma forma de ser feito. É claro que se você for pegar lá um número e fazer ali, achar uma raiz sexta de 3, acho que você teve bastante trabalho. Até mais do que eu aqui. Tá? 18. O engenheiro mandou construir um reservatório que tem a forma de um cubo com capacidade de 64 metros cúbicos. Qual é a medida do lado desse reservatório? Senhores, eu tenho um cubo. É claro que aqui não dá para fazer bem bonitinho. Você vai fazer mais bonitinho aí em casa. Que é horrível de fazer, né? Fazer uma reta já é difícil. Imagine fazer um desenho, né? Nossa, meu Deus. Mas é só para entender, porque é claro, vocês estão fazendo muito mais bonito. Então ele construiu um reservatório em forma de um cubo. Cubo, já sei que todos os lados são quadrados, né? São 6 faces. O cubo ali é o formato daquele brinquedo que você tem muito em casa aí, tá? O dado, né? O dado ali que tem 6 faces, cada face tem um valor. Então é aquele formato, tá? Então o cubo, ele diz aí, ó, ele tem esse engenheiro pediu, né, mandou que fosse construído o reservatório, e esse reservatório tem o formato de um cubo. A capacidade é de 64, né? Então aqui, ó, a capacidade é de 64 metros cúbicos. Pessoal, como é que eu vou fazer aqui, ó, para saber qual o tamanho do lado? Né? Todas as faces de um cubo são quadradas. Todos os lados são os mesmos. Se eu pego só um lado aqui, ó, vamos dizer, só uma face. Professor, quanto é que vale a face? Não sei, vou chamar de L. Então os 4 lados valem L. A área de uma face é L vezes L, L ao quadrado. Né? Isso é a área de um cubo. Né? Nesse caso, se eu quisesse saber, se eu multiplicasse por 6, 6L seria o quê? A área de cada lado. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe que ele não está falando sobre área, está falando sobre capacidade. Né? O que é a capacidade, Lego? É o volume que eu consigo colocar. Só que está na unidade de metros, tá?
Se for volume, é unidade de metro. Se for capacidade, continua na mesma unidade lá do... Ou volume, na capacidade dos litros, mililitros, entre outros. E capacidade é na unidade de metros. Tá? Essa é a diferença básica. Nesse caso, a capacidade aqui, eu terei... Tá, vamos lá, continuar. Que o celular já está descarregando aqui. Coloquei para carregar. Quando eu estou falando de volume, pessoal, o professor não lembra aqui do volume do meu cubo. Você pode ir na internet pegar a resposta lá, a fórmula, né? Como é que eu calculo? Isso é A elevado a 3, tá? O volume, ele é o produto das 3 dimensões, tá? Então aqui é A elevado a 3. Nesse caso, a capacidade aqui, que ele está dizendo, ele tem 64. Então, 64, ele é o volume, a capacidade aqui, que é a mesma coisa que A elevado a 3. Né? Quando eu tenho potência, nós já sabemos que o inverso da potência é a raiz. Então, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 64. Se eu achar a raiz cúbica de 64, eu acho o valor de A. Né? Então, aí eu quero um número que é elevado a 3 me dê 64. Né? Então, pensa num número aí. Um 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Né? 3 não é. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Pronto, 4. Né? Então, o A irá valer 4. Então, coloca aqui, A é igual a 4. Pronto. Então, com a medida do lado, então ele irá fazer aí o reservatório, aí cada lado quadrado, cada lado desse quadrado valendo 4, 4 por 4. Tá bom? Letra A, respondemos. Na letra B, ele diz aí, ó, quanto teria de aumentar para cada um dos lados do reservatório para que a capacidade fosse 125, né? Aqui, quando nós estávamos fazendo, nós pensamos no 5, né? Ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, né? Então, para que ele fosse 125, né, essa capacidade dele, cada lado tem que valer 5. Né? Então, a pergunta é, quanto teria que aumentar? Eu teria que aumentar uma unidade. Então, na letra B, letra A aqui, ó, A vale 4, medida ou... Esse A é de aresta, tá, pessoal? Aresta, porque eu estou falando em figuras tridimensionais. O cubo é uma figura tridimensional, tá? É o lado do quadrado. Então, nesse caso, a pergunta é quanto teria que aumentar? Então, aqui na letra B você iria colocar o quê? Deve-se aumentar 1 metro cúbico, tá? Porque se o lado for 4, ele tem 64 metros cúbicos de capacidade. Se for 5, ele terá 125. Nesse caso, ele quer só saber quanto ele tem que aumentar. Então, ele tem que aumentar 1. Essa é a resposta final da letra B. Tá bom? Então, A e B já foram. Racionalize. Aqui, nós já sabemos que racionalizar é o quê? Tirar a raiz de baixo. Então, nesse caso, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador para tirar a raiz de baixo. Nesse caso, ó, raiz quadrada de 2, não tem como fazer. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, nesse caso, ó, em cima vai ficar 3 raiz de 2. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. Pronto. Acabei, tirei. Em cima, na letra B, mesma coisa. Vou multiplicar por cima e embaixo por raiz de 5. Né? Se eu multiplicar ou dividir, desde que seja o mesmo número, a fração não altera. Então, 8 vezes 5, 40. Raiz sobre 5 vezes 5, 25. Raiz é 5. Professor,
ficou raiz no numerador. Não me interessa, o importante é que não fique no denominador. A única coisa que me importa é essa. Letra C, multiplicarei por raiz de 2 em cima e embaixo. Então ficará 8 raiz de 14, né? 7 vezes 2, 14. E embaixo, 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2. Então vai ficar o quê? 5 vezes 2. Nesse caso, é 10 no denominador, raiz de 14. Aqui. Faço desse jeito. Na letra D, agora eu tenho um índice, é 3, tá? Não é 2. Mas o expoente já é 2. Então eu vou multiplicar por raiz cúbica de 7 elevado a 1, tá? Por que 1, professor? Porque aqui, como eu já tenho expoente 2 e aqui expoente 1, então vai ficar, né, 2 mais 1, 3, tá? Então, em cima e embaixo por raiz cúbica de 7. Em outras palavras, eu tenho aqui, ó, multiplicação. Pessoal, vou fazer aqui, ó, separadamente, para ficar mais fácil de visualizar aqui, ó, raiz de 7 ao quadrado. Tá? Isso é quando eu multiplicar por raiz cúbica de 7 elevado a 1, é a mesma coisa que fosse raiz cúbica de 7 ao quadrado vezes 7. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma o expoente. Aqui é 1, pessoal, que não mostra. 2 mais 1 é 3, então vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 3. Simplificando dá 7, tá? É o que me importa. Então é por isso que eu estou multiplicando aqui raiz cúbica de 7 elevado a 1, tá? Porque aqui embaixo vai sair 7, já fiz o cálculo ali. E em cima, 15 raiz cúbica de 7, tá? Essa é uma fração equivalente tirando a raiz de baixo. Letra E, o índice é 4, então raiz quarta de 6. Então eu irei multiplicar por raiz quarta de 6 elevado a 3. Eu vejo quanto é que falta. Tá legal? Então tanto em cima quanto embaixo. Né? Então, em outras palavras, ficará o quê? Aqui, ó, 1 mais 3, 4, 4 por 4 vai sair o 6, bonitinho. E aqui simplesmente vou ter 18 raiz cúbica. Desculpa, pelo amor de Deus. Isso aqui é índice é 4, tá, pessoal? É o mesmo número em cima e embaixo. Índice 4. De 6 a o cubo. Posso parar aqui? Posso. Tá? Poderia ir um pouco além? Poderia. Simplificando aqui, ó. 18 por 6 dá 3, né? Então aqui, ó. 18 por 3. 18 por 6, 3. Ó, dividindo aqui, ó, esse 18 por 6. Tá? E aqui ficaria raiz quarta de 6 elevado a 3. Quanto é 6? 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, 216. Pronto. Olha lá. 3 raiz quarta de 216. Letra E. E para finalizar, letra F. Aqui, ó, para racionalizar, tirar essa raiz de baixo, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? Porque aqui o expoente é 1. 1 mais os 2, que eu estou colocando aqui, vai dar 3, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Então, nesse caso, eu tenho 1 vezes qualquer coisa, é ele mesmo. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Sobre, aqui, ó, vai dar 2, então vai ficar 4 vezes 2, 8. Tá? A, B, C, D,
Finalizo aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Observe a planta abaixo e responda. Qual é a área da sala do Dr. João? Qual é a área da sala do Dr. João? Então aqui eu tenho sala do Dr. Pedro, João e Paulo. Então ele quer saber a área só do João. Aqui são 3 doutores. Então ele quer saber qual é esta área, né? Sabendo que as outras 2 salas são quadradas. Se a sala do Dr. Paulo é 36 e ele é um quadrado, então o lado é 6 por 6. Observei 6, 36. A sala do Dr. Pedro, ele é 25. Se é quadrado, como a questão falou, então ele é um quadrado 5 por 5 para dar 25. Isso aqui é o básico que a gente já sabe que a área é lado vezes lado de qualquer quadrado, tá? Então aqui, essa medida vai valer 6, que eu encontrei lá da sala do Dr. Paulo, e esse lado aqui vai valer 5, que eu achei referente à sala do Dr. Pedro. É o mesmo tamanho, essa distância aqui é a mesma dessa, tá? Então, a área ser vezes 5, 30, né? Então, a sala do Dr. João, Dr. João, a sala dele, letra A, corresponde a 30 metros quadrados, né? Ser vezes 5, 30. E na letra B, qual das salas tem o maior perímetro? Né? Perímetros são de todos os lados, então aqui ó, 5, 10, 15, 20. Esse aqui tem 20 de perímetro. Paulo, 6, 12, 24. E aqui, 6 mais 5, 11, 11 mais 11, 22. Então, letra B, sala Dr. Paulo, ele tem o maior perímetro. Belezinha? Uma questão do OBMAP, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, diz qual dos números a seguir está mais próximo. Isso aqui é importante. Qual mais próximo? Eu não vou achar o valor exato, mas próximo. Tem 2 formas de fazer, pessoal. A forma mais trabalhosa seria pegar o valor e aqui, ó, como ele está em potência, pegar lá 0,899 e multiplicar por ele mesmo. Por quê? Porque ele é ao quadrado. Só que como ele está falando aproximadamente, né, vamos arredondar logo esse número. Vai ficar mais fácil para mim, né? 0,899. Para ficar mais fácil, ó, 0,899. Vamos acrescentar 1 aqui para ficar 0,9. Pronto. Para dar uma arredondada, né? Eu acrescentei 0,001. Aqui deu 0, é a mesma coisa, tá, pessoal? Esses zeros aqui, ó, eles não importam depois da vírgula, nem me interessa. Então, 0,9 vezes 0,9. Eu vou ter 0,81. E aqui nesse outro número, ó, para eu não ter que multiplicar isso, ó, vamos colocar 0,100. Vamos diminuir 1 aqui, ó. Aqui eu acrescentei 1. Aqui eu estou tirando esse 1 aqui, ó. Então, 0,100 é a mesma coisa que 0,1, pessoal. Então, 0,1 ao quadrado, né? 0,1 vezes 0,1. Quanto é que eu encontro? 0,01. Né? E aqui ele falou que era para eu subtrair esses 2 valores. Então, subtraindo os 2 valores, eu vou ter 0,80 ou até mesmo 0,8, tá? Se eu quiser tirar esse 0 aqui, isso não interessa não.
nem importa, tá? 0,8. E aí eu multiplico por 0,5, que está aqui, ó, 0,5, ó. Então, 0,8 vezes 0,5, eu vou ter 0,4. Então, aqui essa multiplicação dá 0,4, letra A, né? Mais fácil que parece. Aproximadamente, cheguei aí, tá bom? Mais uma, acho que essa aqui é a última pra gente finalizar. Sim, é a última para finalizar aí, que tá muito longa essa aula. Diz aí, ó, um terreno com a forma de um quadrado de 40 metros de lado foi dividido em 3 regiões retangulares, destinadas à construção de uma casa A, uma quadra B e uma pista C, conforme está na figura aí. Beleza. Então, o terreno, ele é quadrado. Então, aqui 40. Então, aqui o total também é 40. 40 por 40, né, pessoal? Porque é quadrado. Sabendo que as áreas das regiões A e B são iguais, então A e B são iguais. O tamanho desse é o tamanho desse. Calcule o valor de X na região C. Ok. Vamos lá, pessoal. Se tudo vale 40, eu já tenho 25, né? Então eu vou ter, ó, 40 menos 25 vai dar quanto? 15. Então, 15 é daqui pra cá. Beleza. Então aqui, ó, retângulo. Retângulo é base vezes altura. Então, para calcular a área B, eu vou fazer base vezes altura. Então, vai ser o quê? 15 vezes 40. Beleza? 15 vezes 40, eu tenho 600 metros. Isso aqui é um B, pessoal. Eu já estou muito cansado. 600 metros quadrados é a área do B. Então, se B é 600, essa área também tem que valer 600. Então, aqui é 600, esse também é 600. Só que está diferente é o formato. Aqui, ó, esse 25 é o mesmo tamanho daqui, pessoal, ó. Aqui é 25. Então, para essa área A, aqui, ó, ele é uma base de 25 e ele tem uma área de 600. Quanto é que vai valer o lado? Não é? Então a situação é essa. Então, pelo retângulo, a área do retângulo é o que? A área é base vezes a altura. Nesse caso eu já tenho a área que é 600, a base é 25, igual a 25, vezes a altura que eu não tenho. Então esse 600 vai passar dividindo. 600 por 25 vai me dar a minha altura, a qual eu não tenho, que é isso aqui. Então, 600 dividido por 25 é igual a 24. 24 é a altura. Beleza? Então, 24 vezes 25 dá 600. Achei 24, que é esse pedaço aqui, pronto. Né? Se tudo é 40, então é só fazer 40 menos 24, 16. Né? Então, esse aqui vale 16. Né? 16 mais 24, 40. Pronto! E assim nós terminamos a nossa aula. Tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, coloque nos comentários sua dúvida. Aperta aí o gostei, mostra que você está assistindo os vídeos. Tá? Compartilha. E até a próxima aula.